Vamos lá? Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Exato. Hoje tudo é Um contigo. resumo, um resumo rápido de ontem. Faz um resumo. Noé pregou por 120 anos, não ganhou ninguém de fora, mas também não perdeu ninguém de dentro. Bom. Anotem isso, por favor. Vamos, Repete, vamos Yuri. mais uma vez. Noé pregou por 120 anos, não ganhou ninguém de fora, mas também não perdeu ninguém de dentro. A gente falou da importância de não perder os de dentro. Exatamente. Algumas pessoas me perguntaram hoje o que mais que Noé construiu além da arca. Me perguntaram várias vezes isso, achei até interessante, porque várias pessoas me perguntaram isso. O que foi que Noé construiu na vida antes da arca ou além da arca? E a minha resposta foi: ele construiu uma vida a ponto de ganhar sua família. Justamente. Ele não teria construído uma vida boa, uma vida justa, a ponto de não ganhar a sua família. Se ele ganhou a sua família, é porque ele tinha uma vida justa. Então, Sim. na minha opinião, a maior construção de Noé não foi a arca. Boa. Na minha visão, a maior construção de Noé não foi a arca. Eu posso até dizer, na minha opinião, o maior projeto de Noé não foi a arca, porque a arca não era de Noé, era de Deus. Agora, a família, Deus deu a ele. É isso aí. O maior projeto que Deus deu a Noé não foi a arca. A arca foi justamente para habitar o projeto que ele já tinha. Exato. É como se fosse a arca, projeto de Deus, a família, projeto de Noé, que Deus... Shirley Carvalhais, Deus te abençoe. Que bênção. Não te interrompendo, Yuri, por Fique à favor. vontade, pastor. Shirley, permita-me a intromissão de lhe chamar hoje, durante o dia, para a gente poder marcar uma live. Você é minha esposa. Ela prega e você canta. Ou ela canta e você prega. É incrível demais. Ela já está gritando ali, Shirley. Não. Ela canta. É porque se ela cantar, gente, se a Natália cantar, acaba a live. Né? Tá bom, Shirley? Beijo no coração. Minha família lhe ama, como amamos todos que estão aqui. Tá? Mas, enfim, Yuri, vamos lá. Se nós pudéssemos fazer algumas perguntas para Noé, certamente a pergunta que faríamos é: como que Noé sabia, como que Noé soube exatamente as medidas da arca, como que Noé soube exatamente quantos animais viriam até a arca? Na minha opinião, a resposta de Noé seria: não sei. Né? Na verdade, a metragem da arca, Deus já tinha dado, né? A verdade é que Deus não deu a metragem correta, né? Deus não deu a metragem clara. Deus só disse: construa uma arca desse tamanho, mas Noé não sabia quantos animais viriam. Ele sabia que viria de 2 em 2, que era para guardar o casal, mas não sabia quantos animais exato para caber nesse tamanho de arca exata que Deus o mandou construir. Não, o tamanho o Noé tinha. O tamanho o Noé tinha. A metragem ele tinha. Né? 300 côvados de comprimento, 500 côvados de largura, 30 côvados de altura, uma janela, um côvado acabarás em cima, uma porta porás ao seu lado, andares, baixo, segundo e terceiro. Então ele tinha essa dimensão. Na verdade, ele tinha uma planta.
Ok, Ele precisava seguir a planta, né? Eu ok, acredito, Yuri, e eu não tenho dificuldade de alguém me corrigir depois, mas eu ok. acredito, é um ponto de vista meu, que Deus só entrega esse projeto de construção de Arca a Noé pelo fato dele ser habilidoso no quesito construir, né? Hum, Porque Deus ele entrega uma planta, ele fala de que material, ele dá a metragem. Se ele não conhecesse de madeira, se ele não conhecesse de metragem, ele não faria exatamente como Deus queria. Então Deus ok, entrega a matéria-prima, o que seria, o que caberia usar. Deus entrega metragens a alguém que já está acostumado no ponto de vista de ser habilidoso em construção. É o que eu acredito, entendeu? uhum, Eu claro, acredito que Deus entregou o projeto para Noé construir em detrimento a ele ter um perfil de alguém habilidoso na questão de construção. Porque senão, como que ele lidaria com a madeira? Como que ele lidaria com... Porque a gente tem uma ideia de personagens como esse a partir de filme que a mídia nos entrega. A gente não procura saber, entender, olhar o texto. A gente tem uma ideia, né, de filmes. claro. Então, eu acredito, né, não faço disso uma imposição, ou, como estou deixando claro, é o que eu acredito, não é nada que eu estou impondo, mas posso ser corrigido a qualquer momento e eu volto atrás sem problema. Mas a ideia é essa. Eu acredito que essa planta entregue na mão de Noé em razão da mão dele já ter feito alguma coisa, porque senão Deus teria que ensinar a construção. Deus só falou, construa. Exato. Então, se Claro, Noé não fosse habilidoso em construir, Deus ensinaria como. Deus não ensinou como, Deus só deu a diretriz de faça. Viu? hum, Então, existem coisas que Deus não permite que isso venha até a gente para que a gente faça, porque nós não somos habilidosos naquilo. Então, existem coisas que a gente deixa de construir porque nós não construímos alguma coisa já para que Deus nos olhe para aquilo e nos ache habilidoso o suficiente para Ele confiar alguns projetos. Eu claro, acredito nisso. Então, quando claro. você se torna alguém habilidoso em alguma coisa, até em razão do Deus que já lhe instruiu a tanta coisa, ele lhe dá um projeto maior, né? Esse Ok, projeto aqui é muito grande, mas quantos menores Noé não construiu? E de maneira física, que eu digo mesmo. Então, assim, na medida que você vai se desenvolvendo em projetos, Deus te confia outros. Se você nunca construiu nada, como é que você quer que ele te confie um projeto dessa magnitude? Entendeu? aquilo que tu falou ontem foi muito interessante, eu anotei aqui. Essa é a questão do andava com Deus. Contínuo, né? O contínuo relacionamento. É A isso aí. diferença do andou com andava. É isso aí. Muito Então, interessante. esse projeto aqui é um projeto muito grande. É muito grande. Então, como é que confia um projeto desse tamanho a um homem só? Hum. Né? Você que está mais perto da tela, alguém escreveu um texto aí. Pela cor, eu identifico a cor assim de alguém. Acho que é o Maurício Maciel, é um amigo. Exato. O vermelho aí. O que o Yuri está falando é que Noé tinha as medidas nas mãos, mas não tinha noção da dimensão que era. E também não imaginava o número de animais. Exatamente. Isso, o número de animais ele não imaginava, mas a dimensão ele tem. Porque está É, aqui, é, 300 côvados, ele mas tem a a, dimensão. a ideia do Maurício e a minha, para ficar mais claro, é que nós lendo hoje, fica muito claro, temos a noção de que era 300 côvados,
Entende? Nós temos a noção de espaço, a noção da metragem hoje. Mas Yuri, Noé também, porque senão Deus não falaria. Exato. Mas Entendeu? A gente tem noção hoje de metragem. Noé tem noção de côvado. Então, Deus, exato, ele fala em linguagem, entendeu? exato. Deus se utiliza dessa linguagem porque é uma linguagem clara para ele. Que é o Uma que eu linguagem torno, mais arcaica, mais antiga. que é o que eu torno a dizer. Não caberia Deus dar um projeto tão grande para alguém que não tivesse noção de fazer. Ok, Porque Deus diz assim: faze para ti uma arca de madeira de cofre. ok. Deus não pega Noé e diz assim: eu vou te ensinar a fazer. Deus diz para Noé: faze para ti uma arca de madeira de cofre. Ótima, Entendeu? Então, ótima visão. assim, não é sobre alguém que não sabe o que está fazendo, ou que está Hum, sendo colocado por Deus para que ele faça. Ele tem noção. Tanto ok. que a linguagem que Deus utiliza é justamente que gera Ente- essa noção. Que ente- se Deus falasse de uma outra maneira, Noé poderia não entender, né? Deus não usou de palavras, de língua de figura de linguagem para falar com Noé. Foi claro acerca do que ele queria. Justamente. Ok? Fase para ti, e a gente já falou isso ontem, né? Uhum. Que é fase para ti, essa ideia de fazer para ele e para a família. Então, fase para ti uma arca de madeira. Pode ter, pode ter outros materiais, mas eu quero de madeira. Então, será que ele não sabia mexer com madeira? Ok? Então, assim, a gente está caminhando para uma reflexão. Se ele não soubesse mexer com madeira, Deus falaria para ele mexer com madeira? Ou se ele não Hum, soubesse mexer com madeira, será que Deus não ensinaria ele antes? claro. Entendeu? Muito bom, muito bom, E muito farás bom. e farás compartimentos na arca, Ok? ok? E betumarás por dentro e por fora Por com fora. betume. Então, assim, são detalhes ricos o suficiente para fazer com que a gente entenda do conhecimento de Noé. Que Noé não era um leigo na situação, não era um leigo na Noé situação. sabe o que é madeira de cofre. Cofre. Hum, Existiam outras madeiras? Existia. Mas Deus está falando de uma espécie de madeira. Se ok. Noé não soubesse acerca dessa espécie de madeira, Deus deveria ensiná-lo. Então não há ensinamento de Deus com Noé. Há uma planta. Então, assim, tem que ser feito de madeira de cofre. Ah, mas tem outra. Ok. Mas é de cofre que eu quero, entendeu? Ok, Farás, claríssimo. farás compartimentos. Compartimentos. Olha a linguagem. Farás compartimentos. Betumarás por dentro. Será que Noé não sabia? Betumarás por fora. Você vai fazer isso com betume. Entendeu? Então é uma linguagem clara. De repente não é claro, é o contrário. Não é claro para nós. Claro, é uma Né? linguagem mais arcaica, mais antiga. Mas para Noé é claro. Sim, sim. É claro. Desta madeira a farás. Deus repete, olha, dessa madeira. Não muda a madeira, porque você pode construir um projeto com a madeira errada. E aí, se houver qualquer tipo de prejuízo, a culpa não é de Deus, a culpa foi sua que você julgou que outra madeira era tão fundamental do que a Deus tinha te dado. Entendeu? Exatamente. Então, Claro. desta madeira farás de 300 côvados de comprimento. Isso é Ok. dimensão. Gênesis capítulo Comprimento. 6 verso 15, pessoal. Isso. De 300 côvados de comprimento. Comprimento, De ok? comprimento. Então, assim, da ponta de uma ponta a outra. Comprimento. Versículo 15.
Peraí que eu tô lendo aqui. O versículo 15 e 16, Deus deixa bem claro, na linguagem Não, arcaica e como é? antiga ali de Noé, as medidas exatas da arca e do projeto que ele queria. Pode, pode, pode. É interessante que essa madeira que Deus vai pedir para Noé se utilizar dela, é uma das ideias de Coffer, que é Ciptris, é madeira preparada para abrigo. Entendeu? Então existia outras? Existia, mas não era preparada o quanto? Essa madeira é específica para a Para ideia do abrigo. projeto. Para um abrigo, justamente. Okay. Então não é só uma madeira preparada para um dilúvio, não. É madeira preparada para um abrigo. Vai abrigar, vai proteger. Abrigo dá ideia de proteção em ambos os aspectos, entendeu? Excelente. E aí ele vai dizer 300 côvados de comprimento. Eu vou ler numa linguagem que eu gosto, só para a gente poder ter uma... Leia. Uma linguagem mais atual? Eu vou me utilizar de um texto aqui. Gênesis 6. Que foi isso? Olha só que legal. Essa linguagem eu gosto dela demais, cara. Olha só. Construa você mesmo um barco de madeira. Faça comprimentos nesse barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Põe uma porta na lateral e faça 3 andares. O de baixo, o do meio e o de cima. O de baixo, o do meio e o de cima. A casa de Noé, em forma de barco, é triplex. Eu tô com uma judaica aqui, irmãos. Ela diz assim, Eu acabei de ler a mensagem. Bem atual. É. A judaica vai dizer: eis como você deve construí-la. O comprimento da arca deve ser de 137 metros, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Faça uma abertura de cerca de 45 centímetros abaixo do teto para a luz do sol entrar. Coloque uma porta ao seu lado e construa com 3 pavimentos, o inferior, o segundo e o terceiro. Então, a gente olha para isso e percebe que Deus confia uma planta em quem tinha noção, porque não tem cabimento Deus confiar um projeto, Yuri, na mão de quem não tem noção. De quem não sabe o que fazer, né? Ou Deus ensina antes para entregar um projeto depois, ou a vida Deus permite esse indivíduo ser instruído a certo ponto até
chega o nível de maturação e Deus pega o projeto e confia na mão dele, porque é jogar fora, entregar um projeto na mão de quem não conhece de madeira, não conhece de comprimento, não conhece de repartições, não conhece de pavimento, não sabe o que é baixo, meio, em cima, não sabe a razão por que de uma janela lá em cima, de uma porta. Uma janela e uma porta. Entendeu? Achei incrível. Exatamente como Deus fez com Moisés. E sabe o que eu vejo também? Eu acho Deus, muito interessante. Deus o preparou para aquela obra. Então, justamente, Atos fala que ele foi instruído em tudo, né? Exato, exato. Então, eu acho muito interessante essa ideia de... assim, tomara que o pessoal me permita me expressar dessa maneira. Tipo assim, uma janela pequena no alto, uma porta pequena na lateral. Então, assim, há momentos que Deus vai te entregar um projeto muito grande, mas o detalhe, alguns detalhes podem fazer com que você questione o projeto. É meio que uma pegadinha. Você imagina uma construção dessa magnitude com uma porta de 1 metro, uma janela de 45 centímetros. Então a gente precisa ficar muito atento ao que Deus nos entrega, porque é possível que Ele esteja nos entregando um projeto muito grande, mas há detalhes que a gente pode questionar. Ao invés de executar, a gente se perde em coisas tão pequenas em razão de questioná-las. Então, a quem está com a gente aqui precisa estar atento, por quê? Porque Deus, ele pode estar te entregando um projeto muito grande, mas se você for fazer algumas avaliações, você vai perceber que há coisa nesse projeto que parece que Deus errou. Uma quantidade enorme de animais em uma porta, uma quantidade enorme de animais e uma janela no teto. Exato. Eu acho que ou Deus errou, ou eu ouvi errado. Nem Deus errou e nem você ouviu errado. Não houve erro em quem ouviu e não houve erro em quem falou. É porque o projeto é grande o suficiente e Deus colocou detalhes dentro desse projeto a fim de que a gente entenda que projetos grandes também vai ter algumas questões para, de certa forma, fazer com que a gente tenha um equilíbrio na execução. Então você não erra porque acha que ouviu errado e Deus também não errou porque você acha que ele possa ter errado. Deus não errou porque o projeto é grande, mas ele botou um detalhe aí a fim de que equilibre a gente na execução. Porque é questionador. Não é só uma abertura, uma janela para o sol entrar. Ok? É uma janela para sair o odor, é uma janela como respiradouro, para o ar entrar, para o ar sair. Entendeu? Então, assim, a gente pode olhar para isso e julgar que é muito pequena. Não só muito pequena, a gente pode olhar e dizer assim, é muito pouca. Não, eu vou fazer mais. Então, assim, tem gente que recebe o projeto e se perde dentro dele porque se julga tão capaz, em razão do projeto que Deus está dando, de querer acrescentar sem que Deus tenha te dado nenhuma diretriz para isso. Então, cumprir a planta é tão fundamental do que a gente fazer observação sobre ela. Ou seja, alguns projetos grandes somos desafiados a acreditar que aquilo que Deus nos entregou como projeto é suficiente. Boa! E eu vou mais além. A gente recebe projetos tão grandes e dentro do projeto tem coisas tão pequenas que a gente julga que aquilo não faz parte do projeto. Que ou Claro. Deus errou na entrega ou eu não ouvi certo. 45 centímetros desse tamanho, esse projeto,
Olha o Entendeu? tamanho da arca. Então, assim, Olha o o tanto projeto é de animais. muito grande para eu estar me perdendo numa janela. O projeto é muito grande para eu me perder numa porta. O senhor está me dizendo que se Noé fizesse exatamente o tamanho da arca exato e que na janela ele colocasse de 50 centímetros, tudo quanto ele construiu estaria em jogo se ele verdadeiramente obedeceu a Deus ou não? Se ele aumentasse 1 centímetro sequer do projeto, o projeto já não era mais de Deus, era dele. A responsabilidade seria dele e não de Deus. Ou seja, aquele texto que nós lemos ontem, do capítulo 7, se eu não me engano, versículo 1, que nós lemos em uma versão que diz que Deus, reconhecendo Noé como justo em sua geração, não seria possível se ele aumentasse sequer um centímetro a mais daquilo que Deus mandou. Ser justo diante dos olhos de Deus não me capacita a fazer nenhum tipo de acrescento a um projeto que ele está me confiando. Ó, pode repetir, pastor? Ser justo diante de Deus não me torna capaz o suficiente de fazer acrescento ao projeto que ele está me confiando. Claro. Se Porque ele acrescenta um centímetro, se a janela tem 45 centímetros, é 45 centímetros, não é 50. 50 foi um acréscimo meu de 5. Então eu posso dizer que 5 centímetros é muito pouco aos meus olhos. 5 centímetros aos olhos de quem lhe deu o projeto é muito. Porque 5 centímetros você está dizendo para quem te deu o projeto: o seu projeto está errado, agora o meu está certo. Já que você acrescentou 5 centímetros, então você se responsabiliza agora até o final. Então tem gente que está errando na vida por 5 centímetros, por 3 centímetros, por 2 centímetros. é tão pequeno, é tão pouco. E ela está deixando de construir um projeto tão grande e tá se perdendo numa janela de 45 centímetros. Já estou empenhado em um grande projeto, mas eu estou me perdendo nesses 5 centímetros. Porque na minha cabeça a janela é muito pequena para a quantidade de projeto, o tamanho do projeto. Sendo que se Deus te deu as metragens, ele sabe muito bem, muito mais do que a gente, por que ele está dando essa metragem e por que ele está dando uma porta e uma janela. Claro, muito entendido. Se Noé faz essa arca como Deus mandou, e por algum motivo entra uma gota sequer de água nessa arca, quem faliu o projeto? Foi Noé. Na minha visão, se ele faz exatamente como Deus mandou, e entra uma gota sequer, quem fale foi Deus. Foi Deus, justamente. Certo? Quem fale foi Deus. Então, é o que o senhor Mas aí falou. não entra. É exato, é o que o Aí senhor não falou. entra. A responsabilidade de ele aumentar 1 centímetro, Deus diria a ele. A partir de agora, a responsabilidade da arca é sua. É isso aí. Como foi o caso, se eu me permitir, como foi o caso exato do Adão e Eva. Deus disse a Adão: não coma da árvore, que eu vou te prover. Adão nunca trabalhou no jardim, Deus sempre proveu Adão. O dia que Adão fez diferente daquilo que Deus falou, Deus disse a ele: a partir de hoje, fora do jardim, vá trabalhar para você comer. Eu não Acabou. vou te prover mais. Ou seja, a Acabou. responsabilidade a partir de hoje de você ser provido é sua, não é mais minha. Por quê? Por o simples motivo dele ter feito diferente daquilo que Deus falou. É isso aí. Fantástico. Fantástico. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho reconhecido que é justos diante de mim nessa geração.
Qual o versículo? 1 do capítulo 7. Isso aí. Versículo 6 do capítulo 7. E Era era Noé. Noé. Fique à vontade, pastor. Pode ler, pode ler. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Isso é interessante. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Isso é interessante, pastor, porque esse texto aqui vai nos dar a resposta de quanto tempo, de quantos dias ou de quanto tempo Noé ficou na arca. Fica à vontade. Que é aquela pergunta que o senhor me fez. Quantos foram os dias que Noé ficou na arca? Bom, esse Aham. texto aqui é a premissa dessa resposta. E era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Olha o versículo 7. Noé entrou na arca. Então, pastor, com quantos anos que Noé entrou na arca? 600 anos. Com 600 anos. Olha o versículo 11 do capítulo 7. E no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, o 17 do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Nós temos que não se esquecer que o calendário de Noé não é o mesmo que o nosso, Sim, isso certo? aí não tem Vamos, discussão. vamos, vamos supor que é o mesmo que o nosso. Então, em 2020, Noé entrou na arca. Vamos supor que é a atualidade de hoje, que é no nosso Aham. tempo. Em 2020, ele entrou na arca, ok? E qual foi o mês que ele entrou na arca? Mês segundo, O mês segundo. Então, fevereiro. no nosso calendário, fevereiro. Fevereiro. Lembrando sempre que o calendário de Noé é apenas uma tipologia, estou apenas fazendo Sim, sim, a uma figura de linguagem de linguagem. figura. Exato, figura de linguagem. Noé entrou no segundo mês do ano 600 da sua idade. Ok? E Aham. houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ok? Ok. Versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Então o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Agora, o dilúvio permaneceu 40 dias. Só que ele foi crescendo, 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 a ponto dele ficar tão alto, de encobrir os montes, de prevalecer os montes. E ao total de dias das águas sobre os montes foram de 150 dias. Então vamos lá. Segundo mês. Ok? Segundo mês do ano 600 de Noé. Foi quando ele Segundo entrou na mês, arca. fevereiro. Fevereiro. É isso aí. Quando ele Ok? entrou na arca. Aos 17 dias do mês. Dia 17 de fevereiro. Então, exatamente. Quando que Noé entrou na arca? 17 de fevereiro de 2020. O carnaval caiu quando esse ano? Isso é muito rápido. Isso é Hã? muito rápido, né? Quando foi que o carnaval caiu esse ano? 25, se eu não me engano.
Ouviu isso, Natália? Falar para a esposa aqui. O calendário de Noé não tem nada a ver com o nosso. O Nada a nosso. ver. Vou Exato. tirar aqui para você falar. Mas o calendário do nosso não tem nada a ver com o calendário de Noé, não tem nada a ver com o nosso. Suponhamos que a gente pegue o calendário de Noé e, atribua ao nosso calendário. Então, assim, a gente é uma figura de linguagem. Fazer um paralelo. Isso, no ano 600 da vida de Noé. Noé tem 600 anos. Exato. No segundo mês, que segundo mês seria esse? Fevereiro. Aos 17 dias do mês, 17 de fevereiro. Naquele mesmo dia se rompeu todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Houve chuva sobre a terra por 40 dias. Então, é 17 de fevereiro mais 40 dias. Vai dar quando de março? São 40 dias e 40 noites. Sim, 40 dias e 40 noites. É 40 dias. Ok. Né? Porque conta dia e noite, né? 40 dias e 40 noites. O texto aqui no versículo 12 é claro em dizer 40 dias e 40 noites por causa do calendário de Noé, não por causa do nosso. O nosso isso é claro. Lembrando que o de Noé, o dia começa à noite. Ok, então a gente está falando de 40 dias. Exato. Entendeu, amor? 17 de fevereiro, mais 40 dias. Carnaval começou dia 25. A Bíblia é esquisita, tá doido. Vão. Eu queria que o pessoal mandasse isso aqui para alguém, pelo amor de Deus. Não é possível. Vamos lá. É bom fazer um cálculo, cara. Tem calculador aí? No final eu vou deixar aqui exatos dias. Não. Esse cálculo aqui de 17 de fevereiro mais 40 dias. Cai quando em março? Entendi. Entendeu? Depois você faz aí, então. Colocar aqui 29 de março. Olha aí o Paulo Neto aí, ó. Vocês são loucos demais. Ah, Paulinho, Deus abençoe. Deus abençoe. Aí o versículo 17 diz: E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levou. Quer dizer, e choveu 40 dias. É como se o versículo 17 estivesse dando base ao versículo 12. Dilúvio, derramando água com força. Não foi uma chuva comum. Muitas águas. É que no versículo 12 dá a ideia. É porque não é só água, né? É chuva. Exato. Que inunda rio, que. Né? Exato. Que no versículo 12 dá a ideia que foi apenas chuva do céu. No versículo 17, dá a ideia de que não foi só chuva, mas também alguns teólogos vão dizer que saiu água debaixo da terra. Rios. Transbordou rios. Como o senhor mesmo disse, umas tipificações dos textos bíblicos nós temos pelos filmes. Ok? Ok. Então, agora, olha o versículo 24. Capítulo 7. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Versículo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Ok? Tá claro que as águas foram subindo, né? A cada dia. A cada dia foi piorando
As Uhum. águas foi vindo, foi crescendo, foi crescendo. Não tem como crescer de um mesmo... Não tem como o mesmo ponto ser alagado de uma vez, entende? Veio vindo, Uhum. veio vindo, veio vindo. De onde estava a arca? De onde estava a arca? As águas vieram, 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 a ponto de encontrar essa arca e levantar a arca. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, Versículo 18. pode ler. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. Veja que essa fama dessas águas, essas águas que estavam matando tudo, essas águas perigosas, essas águas fortes, elas vieram crescendo sobre toda a terra. Não foi uma região, sobre toda a terra. Mas deixa isso para depois. Não tô nem entrando naquela Aham. questão, não. Aham. Fica Aham. discutindo. Sim, 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 sim. Tô entrando na questão de que em toda a terra se ouve falar. Sim. É algo que assusta não só aonde estava Noé, mas toda a terra. Ok. Aí o versículo 24, né? E Uhum. prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Dias. Olha o versículo 2, pastor. Do capítulo 8. Calma aí. Lê o versículo 16 do Ok? 7. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Já entendi. Não sei se os irmãos pegaram, mas eu peguei. Quer que eu fale? Fala. Posso falar mesmo? Fala. Ou seja, irmãos, quando eu disse que Noé não sabia quantos animais entraria, Deus havia falado para ele sim. Noé sabia dos animais que viria, porque veja bem, Deus falou a ele. É que nós temos um grande problema, pastor. Pelo menos eu tenho. Nós só cremos quando nós vemos. Como eu não tinha visto Deus falando para Noé, na minha cabeça não tinha falado. Conclua. Agora explica aí. Porém, o texto diz, ó, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Ou seja, Deus havia tido uma conversa prévia com Noé. O fato de eu não ouvir a conversa de Deus contigo, pastor, não faz de mim o direito de falar que ele não falou contigo. Entende? Uhum. O fato de eu não ter escutado Deus falar contigo não significa que não falou. Qual que é o problema? É que nós não ouvimos Deus falar com muitas pessoas. A gente não tá, nós não estávamos lá. Pelo Muito motivo bom. de eu não estar lá, eu falo, Deus não falou. Por que não falou? Porque eu não ouvi. Mas se fosse para você, Deus falava com você, não com ele. Eu acho interessante a ideia de que Deus fechou dentro, né? Está escrito. Deus fechou. E o Senhor o fechou dentro. Quem fecha a porta é Deus. E aí é só uma pergunta para que haja uma reflexão, e eu não vou entrar no mérito da questão. Se Deus não tivesse fechado,
Na minha visão e no meu entendimento do texto, Deus só fechou porque ele estava como responsável. É como se ele tivesse assinado embaixo, lacrado. Sim. Por que ele lacrou? Por que ele fechou a porta? Porque Noé fez exatamente como ele mandou. Por que é que Deus vai fechar a porta da arca? Porque agora ele é responsável. Porque Noé fez exatamente como ele mandou. É como se ele assinasse embaixo. Como um arquiteto faz na planta. Aham. Fechou. Lacrou. Noé fez tudo, mas quem lacrou a arca foi Deus. O Senhor fechou. E o Senhor, o fechou dentro. Dando a ideia, pastor, de que Deus fechou exatamente com quem deveria estar lá dentro. Uhum. Ninguém ficou para fora. Entende? Cara, é muito interessante essa ideia de fechar, porque vem de uma ideia de ser é como uma ideia de prisão, ser aprisionado por, ser Ok, trancado pelo. ok. E uma das ideias de ser trancado pelo aqui é para que não corresse nenhum tipo de risco, que de certa forma de quem está dentro, no ápice do desespero do dilúvio, tomasse uma atitude que comprometeria todo o projeto em querer abrir a porta. Fantástico. Na verdade, é uma ideia de prisão mesmo. Deus fechou eles. Lacrou. Não é um lacre. É uma ideia de ser aprisionado pelo, ser Entendi. trancado por. Entendi. Entendeu? Claro. Quem tem a chave é Deus. Então Deus fecha eles lá dentro para que, de certa forma, naquele. E a gente não tem como negar isso, né? O barulho externo, os gritos externos, não tem como negar, né? O sacudir da arca mediante aquela chuvarada toda, entendeu? Ok. A arca saindo do chão, batendo nos lugares, Os até gritos. os gritos, os gemidos de animal, o que seja, poderia comprometer em desequilíbrio de alguém querer abrir a porta, entendeu? Claro. Então, por isso que é uma ideia de ser trancado pelo, ser aprisionado por, entendeu? Exato. Esse aprisionamento, é claro que essa palavra aprisionamento nos assusta na primeira, na Mas primeira ideia. não é no sentido Pejorativo. de julgamento, entendeu? Não é no Claro. sentido Muito mais de de proteção do que de conse... proibição. Isso, não está ligado à consequência de erros. Ou seja, Deus não estava proibindo que ninguém saísse, estava privando que Não. saísse e morresse. Também a privação ali é para que eles não saíssem e morressem, mas é para que não entrasse e comprometesse. Uau, fantástico. Porque assim, toda essa medida, ela carregaria um peso. Então o peso envolve família de Noé e animais específicos. Passando disso, comprometeria. Então a gente tranca por fora para que ninguém lá dentro se sinta tentado em colocar alguém para dentro.
Hum, Barulho, batidas, alguém esmurrando, não sei, entendeu? claro. Por isso que a ideia é de ser trancado. Trancado pelo. É a ideia, é uma ideia de aprisionamento que vem da raiz da palavra, do fechar, né? Excelente. Excelente. Vou até anotar aqui. É muito interessante a gente ter isso na cabeça, né? A gente ter isso em mente. Muito. Porque assim, a gente corre o risco de colocar para dentro aqueles que já tiveram oportunidade. Só que, por ser tarde demais, se botar para dentro quem já teve oportunidade e hoje não tem mais oportunidade e a gente julga que precisa se trazer para dentro para que não viva a. Não, não, não pode. É você e a sua família. Eles tiveram a oportunidade deles. E aí a gente tranca a porta para proteção de vocês e do projeto. Porque uma brecha, por menor que seja, seria um desastre. Comprometedor. E a gente corre esse risco em todo momento. Então tem coisas que Deus tem que trancar por fora e aí ele tranca por fora. Ele tranca sem chave, ele tranca porque ele é dono do projeto. Agora nós conseguimos entender por que do tamanho da janela. E a janela tá lá em cima, né? Vai pular? 45 centímetros. Você consegue pular lá de cima? Ou alguém que está lá embaixo consegue alcançar a janela? Ou seja, é um detalhe não, Na não verdade, compreensível. na verdade é detalhe de controle. Exato. Porque se tivesse 10 portas, Deus não perderia o controle. Isso aí é ponto. É. Mas seria mais coisa para se preocupar. A questão não é nem o controle de Deus. A questão é que eu creio que as pessoas não conseguem se controlar às vezes. Tá no controle de Deus, eu sei. Como controlar uma pessoa em desespero? É isso aí. Entende? Fantástico, hein? Eu não sei se os irmãos estão acompanhando isso aí, anotando isso aí. Eu rabisco tudinho minha Bíblia aqui, anoto tudo. Eu escrevo. Cada frase que o senhor fala, eu anoto tudo aqui. Não sei se os irmãos... Pastor, cada frase aí, eu anoto tudo aí. Anoto tudo, rabisco mesmo, pinto mesmo. Meu, Glória a Deus. irmão, aprender Bíblia é um dos maiores privilégios que nós temos na vida. Capítulo 8, versículo 1. Para a gente dar Capítulo início, 8, a gente dá versículo 1. início ao nosso encerrar. Exato. Depois a gente volta. E lembrou-se... Lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes. Quanto tempo, né? 120, 150 dias. Ele ouve, Deus, 150 dias, pastor? ele 150 ouve, dias. ele ouve, 150 dias, mais 17, né? e isso, 150 dias, mais 17, mais o tempo da Porque construção, são é, 120 anos pregando.
E né? também, Quanto tempo de construção? Ouviu uma vez só? Ouviu algumas vezes? exatamente, Né? Lembrou-se Deus de Noé. lembrou-se, interessante, né? Lembrou-se. Lembrou-se Deus de Noé. Esse ezinho, que de tudo é o mais interessante, né? Esse adicional aqui, esse ezinho. E lembrou o Senhor de Noé. Dá a ideia de muito Esse tempo depois. esse lembrou-se vem da expressão zacar, Z-A-K-A-R, zacar, que é trazer à mente. Trazer à mente. É o mesmo que lembrar, recordar. É uma ideia de que estar de contínuo no pensamento. Fantástico. Então, assim, a consequência é fruto daquilo que já estava na cabeça. Ok? Essa é a ideia de estar no pensamento. Não é só de trazer à mente, é de estar contínuo no pensamento. Então, lembrar aqui não é porque por algum momento houve um esquecimento, não. Ele está de contínuo no pensamento e aí tem resultado, né? Qual é o resultado? Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então Noé nunca saiu da cabeça de Deus. Então Deus pode passar um tempo em silêncio, mas nem por isso você saiu da mente dele, né? São 150 dias chovendo, barco balançando, barulho lá de fora, com mais 17 dias, e aquela barulheira toda, e você se perguntando se vai durar quando? Vai durar até quando? Vai durar quanto tempo? Mas nem por isso você saiu da cabeça de Deus. Tantos Então é dias, tanto tempo. 150 dias. 150 dias chovendo, 150 dias, 150 dias chovendo, 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 chovendo. Chovendo e a arca sendo erguida, erguida pela tempestade, erguida pela água. E não tem como Noé acompanhar a dimensão disso tudo. Isso que é uma janela lá em cima. Você não vai ver o que eu vou fazer. Não, ele não tinha noção do que estava acontecendo, né? Não, ele Não, só tinha não, noção do não. balanço, do Exato. barulho, das batidas e tal. Mas a altura que Deus está levando, não. E isso é muito proposital quando Deus ele quer elevar a gente de alguma maneira, ele faz com que a gente não tenha noção. Então, quando Deus coloca alguém em determinada altura e essa pessoa sabe a altura que está, acredite, ela já começou a descer há muito tempo. Claro. O ponto mais alto do dilúvio foi a arca. Você imagina o que é a mesma tempestade que matou, fez a arca subir. A mesma água que estava acabando com muita gente,
fez a arca subir. E Noé não tem noção, porque não tem janelas para acompanhar. É bom quando a gente começa a subir, Yuri, e a gente não tem como acompanhar a descida e a falta de sucesso de muitos que estão lá de fora. Você só tem olhos para o interior da arca, para quem está contigo ali, e as coisas estão acontecendo e a gente não tem noção. A gente não tem noção. Se eu me permitir, quero fazer aqui um paralelo com a igreja. As mesmas águas do dilúvio que estava afligindo tanto aquela arca, como o pastor aí disse, foi as mesmas águas que levou a arca ao mais alto ponto do dilúvio. É E isso nós aí. ficamos tão preocupados, pastor, tão preocupados, quando as águas da vida, né? Quando as águas de morte ou as águas da vida tenta afligir a igreja, tenta afligir você, que é a arca de Deus, nós ficamos tão preocupados, e nós falamos e reclamamos, pedimos até a morte. Nós dizemos tantas coisas terríveis quando coisa semelhante acontece, como aconteceu com a arca, quando as águas da vida vêm, bate forte contra a igreja, bate forte contra nós, nós levantamos com vozes, gritando, não por Deus, mas como guerra contra essas águas. E nós aprendemos aqui nessa lição que, na verdade, essas mesmas águas que está afligindo a arca é que vai levantar a arca o mais perto de Deus. Quanto mais vinha água, pastor, quanto mais vinha água, levava a arca para perto de Deus. Quanto mais Glória vinha a água, Deus. quanto mais a água batia na arca, levava essa mesma arca que a água estava batendo para mais perto de Deus, mais próximo dos céus. Eu volto a Glória a repetir, Deus. essas águas do dilúvio levou a arca de Noé, projeto de Deus, ao ponto mais alto do dilúvio. Eram muitas águas, mas o ponto mais alto foi a arca, onde Noé estava. Eu lembrei Glória a daquele texto Deus. agora, pastor, lá, quando Moisés estava nascendo, que o texto diz que quanto mais afligia o povo de Israel, as hebreias, mais elas cresciam, mais geravam. Eu não consigo entender qual que é o nosso medo da aflição, qual que é o nosso medo da guerra, qual que é o nosso medo da espada, qual que é o nosso medo da guerra, da briga. Presta atenção, olha como diz o texto. Quanto mais afligiam as hebreias, mais cresciam. Em outra versão, quanto mais afligiam as hebreias, mais o Senhor lhe acrescentava. É isso. Quanto mais água do dilúvio tinha, mais a arca subia. Bate no seu coração. Quanto mais Glória a aflição sobre Deus. você, mais você vai crescer. É uma profecia, se você crer, receba isso aí. Quanto mais aflição, mais crescimento. Glória a Deus. O tempo que estamos vivendo como igreja, de aflição, de vitupérios, fique tranquilo. É o tempo que a igreja mais vai crescer. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa que Deus fez aos hebreus. Essa é a promessa que Deus fez à igreja. Fique tranquilo, senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E lembrou-se Deus de Noé. Lê o versículo 4 aí, Yuri. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. 17 do mês segundo e 17 do 7º mês. Se dentro de uma figura de linguagem, como a gente está caminhando, eu acredito que alguma coisa vai acontecer no 7º mês. Quer uma palavra, pastor? A arca repousou.
Lembrando, pastor, que esse sétimo mês é contando de janeiro até o mês 7, Sim. ok? Mas o dilúvio começa em fevereiro. Uhum. Começa em qual questão? Na questão das águas, de eu entrar, de eu ser obrigado a entrar na arca. Porque a ideia desse dilúvio já existia há algum tempo. Quando que a ideia do dilúvio começou? Quando Deus falou para ele, vou mandar um dilúvio. A ideia do dilúvio começou antes. Deus deu tempo suficiente. Eu não sei se você é claro para o tempo que estamos vivendo, mas Continua, Deus, não precisa ser claro, não. Deus deu, Deus deu muito tempo suficiente para Noé se preparar para aquilo que estava vindo no mês 2. Uhum. Tanto que ele construiu a arca. Qual que é o problema? É que em tempos como esse, o menor problema é o dilúvio. Vou repetir, pastor. Em tempos como esse aqui de Noé, o menor problema é o dilúvio. Qual que é o maior problema? O dilúvio chegar e nós não termos preparado a arca. Vou repetir. O maior problema, em tempos como esse de Noé, não é o dilúvio que chegou. É o dilúvio chegar e nós não temos preparado a arca. O bom é que Noé preparou, né? Foi tudo muito sincronizado. Foi tudo muito sincronizado. É. Eu sempre leio as escrituras, sempre, desde meus 10 anos. Eu sempre leio as escrituras tentando me enxergar nas pessoas, nas histórias que eu estou lendo. E isso me faz pensar muito. Uhum. Por quê? Por quê? Porque o dilúvio para Noé chegou. Qual foi a surpresa? Ele estava preparado. A pergunta é, se o dilúvio chegar para mim, estou preparado? É isso aí. É isso que me faz pensar. É isso que me faz pensar. E como aconteceu nos dias de Noé, assim Exato, será também nos dias do Filho do Homem. exato. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Exato. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, Uau. bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os É, consumiu a todos. posso ver? Pastor, deixa eu ver. O problema não é que eles comiam e bebiam. O problema é que eles comiam e bebiam, na minha visão, comiam e bebiam sem estar preparado por aquilo que estava vindo. Uhum. Entende? Eles Não, comiam, bebiam, mas não ouviam a Deus. uhum, Nesse texto. uhum. Só uma dentro. Não, sim, eu só estou lendo para a gente ter a ideia de que Fantástico, eu amo esse texto. estamos vivendo os dias, não é? Exato. Né? A, per, Estamos a vivendo os dias, não pergunta, é? exato, a pergunta mais inteligente é: será que eu estou preparado como Noé? De repente alguém pode até ter preparado, mas eu sou justo como? Uau,
Uau. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longevidade de Deus esperavam nos dias de Noé, e quando se preparavam a arca, no qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. Uau. 1 Pedro 3:20. Fantástico esse texto. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segunda Pedro 2:5. E a gente continua amanhã. Só quem tá gostando aí, põe uma mãozinha, alguma coisa. Que alegria poder servir ao coração desse povo maravilhoso. Né, Yuri? Exato. Eu fico até emocionado, pastor, porque eu vou deixar aqui claro, eu sou tão aluno quanto os irmãos aqui na live, e eu sou apaixonado pela palavra, eu amo os textos, eu amo ler. A palavra é muito viva, né? Muito, 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 muito viva. Olha o Muito Guilherme viva. Batista aí. Ah, o Gui é incrível. Fala nisso, pastor. Estamos encerrando a live, né? Quando encerrar a live aqui, pessoal, o Guilherme Batista está fazendo uma vigília lá no YouTube. Depois vocês correm para lá. Quem é de vigília tem vigília. A vigília. Vigília em casa. Vigília em casa. Guilherme é um desbravador. Guilherme está construindo uma história muito bacana, muito legal. Incrível, incrível, incrível. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Não esqueça, passa lá no Instagram do Yuri, tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá marcado. Curta lá as coisas, siga-o, é relevante, tá bom? E hoje, 11, oh, meu Deus, me ajuda, 11 horas da manhã, eu tenho uma live tratando do meu livro, né? Parceria com a MK, eu tenho um contrato com eles lá, e aí o meu dia caiu sábado, 11 horas da manhã. Então, daqui a pouco, 11 horas eu tô por aqui, você que vai estar acordado, vem para cá, que eu acredito que será bom. Eu vou me utilizar de um texto para falar do meu livro, que é Chutei o Balde. Incrível esse livro. Ó, coisa de crente entrando agora também. Deus abençoe vocês. O Douglas. Ah, você rabiscou ele já? Um pouquinho. Um pouquinho. É que posso falar? Ele ficou com tanta qualidade que eu tenho um dó. Ah, para de conversa, Tô cara. te falando. Conversa, cara. Eu escrevi um, né? Até te pedir ajuda para mandar para a editora onde você fez, porque ficou tão bom, tanta qualidade. Olha aí, olha isso aqui, ó. Ficou muito legal. Muito mesmo. Incrível. Vamos lá, gente. Printa aí a nossa tela e vamos para cima. Valeu. Vamos fazer aquela foto ou não? Bora. Vamos lá? Vamos lá fazer aquela nossa foto doida. Chega perto. Vamos lá? Ah, de ontem? Ok. Vai Vamos lá. lá. Peraí. Aí.
Pronto. Valeu, gente. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe. Até amanhã. Valeu. Tchau, Tamo tchau. junto.